Salve, família palestrina! Tamo junto para mais um vídeo com aquele papo direto sobre o nosso Verdão, porque a terça-feira chegou quente e o clima nos bastidores está pegando fogo. O Palmeiras vive dias intensos, tanto dentro quanto fora de campo, e o que aconteceu nas últimas horas mexeu com a torcida inteira. Pouco depois do adiamento do julgamento do Bruno Henrique, a presidente Leila Pereira resolveu se manifestar e, olha, a fala dela repercutiu bastante. Ela conversou com alguns veículos de imprensa e deixou claro o incômodo com tudo que vem acontecendo, especialmente com as decisões do STJD, que, convenhamos, tem deixado muita gente revoltada. E, sinceramente, alguém precisava falar, né? Porque o que aconteceu no Rio de Janeiro foi mais uma daquelas situações que deixam o torcedor indignado, sem entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro. Leila foi direta ao ponto, disse que o Palmeiras sempre respeitou as instituições e espera o mesmo respeito em troca. Falou que o que vem acontecendo não é justo e que é preciso equilíbrio nas decisões para não influenciar o rumo de um campeonato tão disputado. E ela tem razão. Enquanto o Bruno Henrique segue jogando e decidindo partidas pelo Flamengo, o Alan do Palmeiras foi julgado e segue suspenso, ficando fora do clássico contra o Santos. Isso mostra claramente um desequilíbrio de critérios e gera aquela sensação de que o peso das decisões muda conforme o time envolvido. E é justamente esse tipo de coisa que faz o torcedor perder a paciência. Agora, se por um lado é bom ver a presidente se posicionando, por outro a gente fica com aquele pé atrás. Será que essa guerra nos bastidores é saudável? Será que é o momento ideal para isso? Estamos às vésperas de uma final de Libertadores e o ambiente está cada vez mais tenso. Mas também é difícil ficar calado. O torcedor já vinha pedindo uma postura mais firme, dessa vez, a resposta veio. O problema é que toda ação tem reação, e o Flamengo, que já adora um bastidor, não perdeu tempo e resolveu também dar uma cutucada. Eles divulgaram uma nota à CBF sugerindo a proibição dos gramados sintéticos, alegando que existe uma diferença grande nos custos de manutenção e que isso causa desequilíbrio financeiro e até físico entre os clubes. Ou seja, mais uma tentativa de tirar vantagem nos bastidores, apontando o dedo justamente pro Palmeiras, que há tempos já é referência com o seu gramado artificial e estrutura moderna. Essa conversa sobre gramado sintético já é antiga. A cada vez que o Palmeiras se destaca e conquista resultados, o assunto volta. É como se o sucesso incomodasse. O argumento do Flamengo de que o gramado traz desvantagem para os adversários soa mais como desculpa do que preocupação real com a saúde dos atletas. Se fosse assim, já teriam tomado atitude há muito tempo. O que existe é um incômodo crescente com o protagonismo do Palmeiras, com uma estrutura que funciona e que serve de exemplo para o futebol brasileiro. A verdade é que quando o sistema se sente ameaçado, ele reage, e foi isso que a Leila deixou claro quando disse que o Palmeiras sempre respeitou, mas espera o mesmo respeito em troca. E o torcedor sente isso também. Quando vê o clube sendo alvo de decisões duvidosas e críticas veladas, é difícil ficar quieto. Ainda mais sabendo que o Palmeiras tem trabalhado sério, com planejamento e investimento em categorias de base, estrutura e elenco. Mas parece que toda vez que o time cresce, aparecem obstáculos fora das quatro linhas. E, como disse o próprio vídeo base, o sistema se mexe quando é cutucado. É só lembrar de outros momentos, quando figuras fortes do clube, como o Paulo Nobre lá atrás, resolveram bater de frente. Sempre que alguém do Palmeiras levanta a voz, as coisas parecem se complicar de um jeito ou de outro. Agora o foco volta pro campo. Porque o Abel Ferreira tem uma semana inteira para tentar montar o time pro clássico contra o Santos. E não vai ser fácil. O Verdão tem desfalques em praticamente todos os setores e o técnico vai precisar quebrar a cabeça para escalar o melhor time possível. Ao todo, são 12 ausências entre lesionados e suspensos, o que deve abrir espaço para a garotada da base. A expectativa é que nomes do Sub-20 e até do Sub-17 apareçam entre os relacionados para esse jogo na Vila Belmiro. Uma situação que, ao mesmo tempo em que preocupa, também mostra a força das categorias inferiores do Palmeiras, que tem revelado talentos com frequência. E a torcida confia. Sabe que, mesmo com todas as dificuldades, o time costuma se reinventar.
Abel Ferreira já mostrou várias vezes que é capaz de encontrar soluções inesperadas, seja mudando o esquema, seja improvisando jogadores em novas funções. Tem quem aposte que ele pode vir com 3 zagueiros, ou até começar sem um centroavante fixo. O nome de Bruno Rodrigues aparece como possível titular, mas ainda é cedo para cravar. O que se sabe é que o treinador português vai precisar de criatividade para lidar com esse momento. Enquanto isso, o mercado começa a se movimentar. E claro, quando isso acontece, o nome do Palmeiras aparece em várias especulações. Uma delas fala sobre uma suposta troca envolvendo Facundo Torres e Ezequiel Zeballos, do Boca Juniors. Mas pelo que foi apurado, o Palmeiras não tem interesse no jogador argentino e nem em fazer esse tipo de negociação agora. O Boca quer vender, precisa de reforços, e até tem interesse no Facundo, mas o Verdão deixou claro que qualquer decisão sobre saídas ou chegadas só será tomada após o fim da temporada. O momento é de foco total nos jogos que restam e na briga pelos títulos que ainda estão em aberto. E essa postura faz sentido. O clube aprendeu a trabalhar com calma, sem cair em armadilhas de mercado e sem se precipitar. Hoje o Palmeiras não depende de vender jogador para fechar as contas e isso dá tranquilidade para tomar decisões no tempo certo. Mesmo assim, o nome de Maurício, do Internacional, continua sendo monitorado. Clubes da Espanha têm acompanhado de perto o meia, e a expectativa é que cheguem propostas na próxima janela. O Palmeiras, porém, não pretende abrir conversas por menos de 120 milhões de reais. Ou seja, se alguém quiser tirar o jogador, vai ter que abrir o bolso. Mas o ponto central dessa terça-feira foi mesmo o clima nos bastidores. A troca de declarações, a tensão antes da decisão continental e a sensação de que a disputa pelo poder fora de campo está tão acirrada quanto a dentro das 4 linhas. O torcedor sente que há algo maior acontecendo, uma espécie de jogo invisível em que cada movimento pesa. O julgamento adiado, as notas oficiais, as provocações, tudo isso vai alimentando o clima de rivalidade que já é natural, mas que parece ter ganhado novas proporções. E no meio disso tudo, o Palmeiras segue tentando manter o foco, ajustando o time, lidando com ausências e com o peso de representar um projeto que incomoda muita gente. O momento pede equilíbrio, mas também firmeza. E se tem algo que o torcedor do Verdão aprendeu, é que nada vem fácil. A história do clube é feita de superação, de batalhas dentro e fora do campo. E por mais que as pressões existam, o Palmeiras sempre encontra uma forma de se impor, de responder com trabalho e resultados. Agora é esperar o desenrolar dos próximos dias, ver o que acontece no julgamento do Bruno Henrique e acompanhar como o Abel vai montar o time pro clássico. A única certeza é que o Palmeiras segue firme, com um elenco comprometido e uma torcida que não abandona, pronta para empurrar o time em mais um capítulo dessa temporada que tá longe de acabar. E a verdade, família, é que o ambiente no futebol brasileiro anda cada vez mais pesado. O que antes ficava restrito aos gramados agora se espalha pelos bastidores, pelos tribunais e pelas notas oficiais. E quando o Palmeiras está envolvido, tudo ganha uma proporção ainda maior. O adiamento do julgamento do Bruno Henrique, por exemplo, escancarou um problema que vem se repetindo há anos, a falta de critério e de transparência nas decisões. A sensação é de que as regras mudam conforme o time que está na pauta, e isso cansa. O torcedor já não aguenta mais ver o time sendo tratado de forma diferente, especialmente quando se sabe o quanto o clube se esforça para fazer tudo dentro das normas. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma vergonha, e é natural que a Leila tenha se manifestado. O problema é que, quando o Palmeiras fala, o sistema se incomoda, e aí as respostas começam a aparecer de todos os lados. O Flamengo, por exemplo, não perdeu tempo e aproveitou o embalo para reacender um assunto antigo, aquele papo sobre o gramado sintético. A nota que eles enviaram à CBF, pedindo a proibição do uso desses gramados, foi claramente uma provocação. Eles sabem que o Allianz Parque é um dos grandes símbolos da modernidade no futebol brasileiro, um estádio que virou referência mundial, e tentam desvalorizar essa conquista. Alegam que o gramado de plástico causa desequilíbrio financeiro e físico entre os clubes, mas a verdade é que a maioria dos problemas físicos de jogadores acontece em gramados naturais mal cuidados, e isso todo mundo sabe. É um discurso conveniente, uma tentativa de mexer nas regras para ver se conseguem algum tipo de vantagem.
Mas o Palmeiras não cai nessa. O clube segue firme, trabalhando, e deixando claro que o respeito precisa ser mútuo. Quando a Leila disse que o Verdão respeita as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta, ela falou por toda a torcida. O que o torcedor quer é apenas justiça. Quer que o campeão seja definido dentro de campo, com bola rolando, com suor e dedicação, e não por decisões políticas. E é por isso que o clima está tão quente nos bastidores. A Libertadores ainda nem chegou à final, mas a disputa já começou. É uma batalha silenciosa, onde cada palavra pesa, cada atitude é observada, e qualquer deslize pode se transformar em munição pro outro lado. Enquanto isso, o Abel Ferreira tenta blindar o elenco. Ele sabe que qualquer distração pode custar caro. A ideia é usar essa semana livre para recuperar jogadores e ajustar o time. Mas com tantos desfalques, ele vai precisar ser criativo. São 12 baixas no total, um número alto para qualquer equipe. Tem jogador suspenso, tem lesionado, e o elenco, que já vinha sendo exigido, agora vai ter que mostrar força e união. Os meninos da base devem ganhar mais espaço, e isso pode ser uma boa oportunidade para mostrar serviço. É nesses momentos de dificuldade que surgem novos nomes, e o Palmeiras tem histórico de revelar talentos em situações assim. O torcedor, por sua vez, está dividido entre a preocupação e a confiança. Sabe que o Abel é um técnico inteligente, capaz de tirar o máximo de cada jogador, mas também entende que o momento pede calma. O clássico contra o Santos será decisivo, não só pelos pontos, mas pelo moral. É o tipo de jogo que mexe com o ambiente e pode influenciar o restante da temporada. E mesmo com as ausências, ninguém duvida de que o time vai competir até o fim. O elenco pode estar desfalcado, mas o espírito competitivo do Palmeiras continua intacto. E no meio disso tudo, o mercado de transferências vai ganhando espaço nas conversas. O nome de Facundo Torres continua sendo especulado, mas a diretoria já deixou claro que não pretende fazer nenhuma troca ou negócio precipitado. A possível negociação com o Boca Juniors, envolvendo Ezequiel Ceballos, não deve acontecer. O clube argentino tem interesse em vender, precisa renovar o elenco, mas o Palmeiras não está disposto a negociar agora. O foco é total na temporada, e qualquer movimentação só deve acontecer depois das competições. Esse é o novo jeito de trabalhar da diretoria: planejar, analisar e agir no momento certo. Outra novela que começa a ganhar capítulos é a do Maurício, do Internacional. Clubes da Espanha estão de olho, e as propostas devem aparecer. Mas o Palmeiras já estabeleceu o valor, 120 milhões de reais. A diretoria não vai abrir conversas por menos do que isso. E essa postura mostra o quanto o clube está forte financeiramente. Não precisa vender para equilibrar as contas, e isso muda tudo. Agora o Palmeiras é quem define o ritmo das negociações, e não o contrário. Mas, apesar de toda essa movimentação fora de campo, o que mais chama atenção é a sensação de que o futebol brasileiro vive um momento de ruptura. Os clubes que se estruturaram, que investiram em gestão, estão sendo questionados por aqueles que ficaram para trás. E o Palmeiras é o símbolo maior dessa nova era. Um clube que modernizou a gestão, que investiu em estrutura, que criou uma base sólida e hoje colhe os frutos disso. Só que, quando alguém desafia o sistema, vem a resistência. E é isso que estamos vendo agora. De um lado, o Palmeiras crescendo, se consolidando, e do outro, aqueles que tentam frear esse avanço, seja com críticas, com notas, ou com decisões nos bastidores. No fim das contas, o que o torcedor quer é ver o futebol sendo decidido dentro das 4 linhas. Que o campeão da Libertadores seja aquele que jogou melhor, que teve mais competência, e não aquele que contou com decisões duvidosas ou empurrões de fora. O Palmeiras tem um elenco forte, uma comissão técnica experiente e uma torcida que sabe o que é lutar contra tudo e contra todos. E talvez seja justamente isso que incomoda tanta gente. Porque o Verdão aprendeu a crescer na adversidade, a transformar crise em combustível e a usar as críticas como motivação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Os corredores do futebol internacional estão em polvorosa com rumores que chegam diretamente de Paris e de São Paulo.
Fontes próximas ao mercado da bola afirmam que Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do PSG, teria feito uma proposta considerada absurda pela diretoria do Palmeiras pela SAF do clube brasileiro. O valor, ainda não confirmado oficialmente, estaria em patamar que surpreende até os mais acostumados com cifras milionárias no futebol europeu. O burburinho indica que a ideia do dirigente parisiense não se restringiria apenas à compra da SAF, mas também envolveria uma estratégia para ampliar a presença do PSG nas Américas, transformando o clube francês em uma potência global não só no futebol europeu, mas também no mercado sul-americano. A proposta teria sido avaliada internamente como inusitada e gerou discussões intensas nos bastidores, principalmente pelo impacto que uma negociação desse porte poderia causar no futebol brasileiro. Ainda segundo fontes ouvidas por jornalistas próximos à negociação, o Palmeiras estaria ponderando com cautela, avaliando não apenas o valor financeiro, mas também a preservação de sua identidade, sua torcida e seu projeto esportivo. A expectativa é de que qualquer movimento nesse sentido poderia redefinir o cenário do futebol brasileiro nos próximos anos, criando um precedente raríssimo de venda de uma SAF de um clube gigante do país para um investidor estrangeiro de peso mundial. Enquanto isso, a especulação toma conta das redes sociais e dos programas esportivos, com torcedores imaginando cenários de craques do PSG vestindo verde e branco e, ao mesmo tempo, comentando o impacto que uma eventual negociação poderia ter sobre o futebol local e a estrutura do clube. No mercado internacional, o rumor também gera comentários entre dirigentes e empresários, que veem a movimentação como sinal de que o futebol sul-americano continua sendo objeto de interesse estratégico de grandes investidores europeus. Até o momento, nem o PSG nem o Palmeiras se pronunciaram oficialmente, mantendo o mistério e alimentando ainda mais os boatos. O que se sabe é que, se a transação realmente avançar, o futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar um dos movimentos mais ousados da sua história recente, colocando o país no mapa de grandes negociações globais e aumentando ainda mais o peso das SAFs no cenário esportivo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!